Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um live do We Love Marketing. Hoje não vamos ter a companhia da Ana, devido a uma situação pessoal, não pode estar presente, mas estarei eu e estarei com o nosso convidado especial, o Rui Nunes. Bem-vindos então a mais uma live do We Love Marketing. Para quem não conhece, o We Love Marketing é um projeto criado de e para apaixonados pelo marketing e é ao mesmo tempo um desafio e queremos, acima de tudo, valorizar o marketing em Portugal e os profissionais de marketing em Portugal. A live está a ser transmitida em direto tanto no Facebook como no YouTube, ok? As questões vocês podem ir colocando e à medida que o live vai acontecendo, vamos estar juntos 40 minutos, por isso vai ser uma conversa muito interessante e com certeza vão surgir bastantes perguntas a serem colocadas com um tema bastante também interessante, que é o email marketing, principalmente nesta era do marketing 5.0, que também vamos abordar um pouco. É algo recente e acho que faz todo sentido, depois do email marketing, enquadrarmos no que é o marketing 5.0, o que é que isso consiste. Pronto, vou então chamar aqui o nosso convidado especial, o Rui Nunes. Rui, estás aí? Sim, estou aqui. Olá, Hélio, muito obrigado pelo convite. Eu espero que... Eu vim aqui sem nenhum tipo de script, portanto estou aqui a voar de paraquedas sem nada. Espero ter uma boa queda. Mas eu espero também que a nossa audiência, entretanto, tenha cumprido e que vá bebendo um copinho, digamos assim, para tentar alegrar esta noite. Até porque não podemos ter assim muito este tipo de oportunidades de estarmos em termos de presença, não é? Ou seja, eu sei que tu agora tens aquele evento que agora vais criar lá e que estás a criar aí no Norte e que faz todo o sentido. E que dou a maior força porque nós precisamos agora de começar a ter um bocadinho mais de eventos presenciais, mas pronto. Exatamente. É isso. Muito obrigado pelo convite. Esta cedo. Obrigado eu por teres aceito e pronto, eu não trouxe, hoje não tenho nenhum tipo de bebida, mas tenho aqui um funil, vamos falar de email marketing, o funil está obviamente associado aqui ao tema. E pronto, Rui, diz-nos assim quem és, muito rapidamente, o que fazes, não precisas de explicar o teu extenso currículo, ok? Mas diz-nos então quem és, o que fazes e pronto. Ok, é assim, eu acho que aquilo que mais que se destaca, que neste momento faz sentido daquilo que estamos a falar, é que sou o fundador da Sendex Mail e da Zopli. Na questão da Sendex Mail, trata com email marketing e marketing de automação, é esse o nosso core business. Portanto, acho que faz todo o sentido para estar aqui a falar sobre esse tema. Estou a trabalhar em email marketing desde, é melhor eu não dizer, mas já se nota pelos cabelos brancos e tudo mais que eu tenho aqui, que eu estou a trabalhar desde 98 em email marketing. Se calhar algumas das pessoas que estão-nos a ouvir ainda nem sequer eram nascidas, e isso é engraçado. Podes ser chamado então és o dinossauro do teu toque aqui ao email marketing, existe aquilo do avô Cantigas e eu sou o avô do e-mail. É um bocadinho por aí. Sim, mas olha, também, pronto, só para dizer também que sou board member da APPM, que também faz todo o sentido, e eu espero que aqui as pessoas que estejam a ouvir se interessem pela nossa associação de portuguesa de profissionais de marketing. Portanto, se quiserem saber mais sobre a APPM, é só entrar no nosso website, appm.pt, e faz todo sentido. Acabou a questão do pitch. Exato. Eu próprio sou associado. E temos muito a ganhar em fazermos parte dessa grande família e tudo o que representa a APPM para o marketing em Portugal, principalmente as suas iniciativas que são fantásticas. Pronto, antes de passarmos para o tema propriamente dito, se faz sentido face ao marketing 5.0
o email marketing, se ainda continua a fazer sentido, um pequeno enquadramento aqui sobre o que é o marketing 5.0. Como já tive oportunidade de falar contigo, ainda não tive muita oportunidade de explorar muito bem este tema, mas já mandei vir o livro, porque realmente este livro vai trazer muita coisa nova, algumas nem tanto, mas vem reforçá-las, mas também traz muitas coisas novas, não é? E corrige-me se estiver enganado, porque estás mais dentro do assunto que eu. O Marketing 5.0 basicamente surge como compromisso de mostrar que a tecnologia é prescindível não apenas da forma externa, ou seja, aquilo que como o marketing é feito ou é visto, mas também para a questão de realizar aqui ou construção de relações entre o cliente e a empresa, e também garantir que em tempo real, a nível interno, as pessoas têm acesso à informação, a dados que lhes permitem criar decisões ou ter decisões estratégicas baseadas em dados, e essas decisões também serem tomadas de forma muito mais rápida. Por isso, passo-te agora a palavra. Não sei se disse aqui cometi alguma gafe, mas... Não, nada disso. Ou seja, no fundo, este 5.0 é um mashup, por assim dizer, de 3.0 e do 4.0. Eles sempre fazem um bocadinho isso. Se tu fores ver todos os outros livros para trás, é também um bocado isso. É tudo mashup. Isto porquê? Porque não, se tu reparares, tens uma série de gerações que agora estão... se calhar nunca houve na história, porque nós temos um tempo de vida muito mais longo em termos de atividade, que antes não tínhamos. Ou seja, hoje em dia tu já tens, normalmente os diretores da empresa hoje em dia têm todos a minha idade ou mais velhos, e eu ainda sou novo, parece que não, mas eu tenho de 43, acho eu. Acho que tenho de 43 anos, portanto é assim. É sério? Pronto. Mas pronto, mas o que isto quer dizer que normalmente a direção de empresas, aqueles que tomam as decisões, o C-level, digamos assim, das empresas, está todo bastante, entre aspas, envelhecido, ok? Não quero dizer com isso que deixam de ser úteis, só que a questão é, eles veem o mundo de uma determinada, de um determinado tipo de prisma, e depois tu tens umas gerações que estão a ser cada vez mais ativas, tens os millennials e tudo mais, que entraram em força no mercado de trabalho, depois temos agora umas gerações que é os alfas e os Ys, não estou enganado, que basicamente estão a influenciar muito o poder, a decisão de compra por parte dos pais e daqueles que depois têm a capacidade de fazer essas compras. E que tem muita força, ou muito mais força, quando em relação a que as marcas comunicam, ou seja, são muito mais poderosas as suas influências, digamos assim, do que muitas vezes o que as marcas dizem sobre si próprias, não é? E o comunicam. Sem dúvida. E a questão também que ainda complica mais a coisa é aquilo que já estava a falar no marketing de 4.0, que era a aplicação da tecnologia. Neste momento já tens a tecnologia completamente embutida, porque tu já tens esta geração dos alfas e dos Ys e tudo mais, já tens, eles já são nativamente, eles já são altamente educados em termos de tecnologia. Eles já conseguem fazer uma série de coisas que para nós, de uma geração um pouco mais velha, já começa a ser difícil de acompanhar essa capacidade, e são eles, pela sua capacidade de nos influenciar, que nos vai obrigando a tomar esse tipo de atividades. E também pela capacidade criativa que tem, não é? Hoje em dia também. Que é fundamental. Este fenómeno do TikTok e do Clubhouse e tudo mais são coisas que para eles surgiram naturalmente devido à sua criatividade e à forma como estão a interagir com os seus semelhantes e com os seus amigos e tudo mais, e são coisas que perfeitamente entraram dentro do nosso jargão, se calhar,
mas isto tudo começou porque, de facto, eles estão-nos a influenciar nessa medida e agora, depois, todos nós, inclusive as marcas, claro que têm de estar presentes numa série deste tipo de canais, mas mais do que estar dentro dos canais, nós temos que saber estar. Que isso é uma coisa que a maior parte das marcas não tem essa noção. E um bocadinho aquilo que fala o 5.0, só para terminar, é que as marcas deveriam, acima de tudo, ter hoje em dia uma presença completamente transversal, ou seja, fazer uso da tecnologia para, de alguma forma, oferecer uma consistência completamente seamless, ou seja, ser uma experiência de cliente ou de marca, digamos assim, que nós estamos a dar à nossa audiência, para que ela sinta sempre que é uniforme. E não é, por exemplo, ok, eu agora contacto através do Facebook, é uma coisa. Contacto através do e-mail que se envia à marca e é outra. E isso eles não conseguem compreender. É uma coisa que neste momento o nível de exigência desta nossa audiência é de conseguirmos entregar uma experiência que vai ser uniforme. Exatamente, é a tal consistência e tal construção de marca, não é? E na mente do cliente, do consumidor, não é? A marca, todos, não importa os meios, devem ser trabalhados sempre com a mesma consistência, embora possam transmitir mensagens diferentes, mas o objetivo final há de ser sempre o mesmo. E para isso é preciso sempre, antes, recuarmos um pouco das ferramentas ou dos meios e falar da estratégia. A estratégia é fundamental para ligar aqui isto tudo, porque nós temos que conhecer o nosso público, nós temos que perceber onde ele está, então temos que nos adaptar depois à comunicação aos diferentes meios disponíveis, principalmente os digitais, não é? Que hoje em dia são imensos e constantemente com evoluções, com novas soluções, novas funções e por aí adiante. Pronto, então vamos falar agora de um específico, o email marketing. Como é que vamos... o email marketing é aquela ferramenta ou aquele meio que já foi ditado à morte não sei quantas vezes, não é? Será que é desta que o email marketing morre com o 5.0 ou então, antes pelo contrário, vai ser ainda mais relevante nas estratégias de comunicação das empresas? Olha, assim, para dar um bocadinho de contexto da história, eu acho que em 2003, 2004, eu fui o tipo que comprou um anúncio numa página física, ou seja, acho que foi ou na Briefing ou na Magia Publicidade ou algo assim. Eu comprei uma página de anúncio lá com uma imagem de um cemitério e uma lápide a dizer Rest in Peace, email marketing. Precisamente porque já na altura se vaticinava, o email marketing morreu em 2003, 2004, uma coisa assim. E eu então comprei mesmo um anúncio daqueles físicos ainda, ou seja, é que eu coloquei na revista precisamente isto para desafiar um bocadinho o mercado. E ainda hoje faz sentido, que já se vaticinou a morte muitas vezes do email marketing e vai continuar a acontecer mais no futuro, mas eu no âmbito, agora respondendo à tua questão no sentido do marketing 5.0 e se isso vai influenciar de alguma forma o email marketing, claro que vai, porque isto tem tudo a ver com a experiência, mais uma vez tem a ver com a experiência do utilizador. Se o utilizador prefere fazer as suas comunicações através de e-mail, em algumas circunstâncias com a marca, claro que vai ter que o fazer. E nós, enquanto marca, temos que ter uma política de trabalhar o email marketing de acordo com aquilo que a nossa audiência espera que seja trabalhado. E aí é que está a grande diferença. Porque, assim, o email marketing ainda é o que eu chamo de ultimate app. Eu utilizo este jargão porque, pronto, é uma forma de dizer que se existe uma aplicação que é universal em qualquer sistema ligado à internet, para além da capacidade de navegares através de um browser, é tu teres um e-mail. Hoje em dia, através, inclusive, de um frigorífico inteligente, daqueles que têm um ecrãzinho que tu consegues enviar e receber e-mails.
Ou seja, Exatamente. é daquelas aplicações que não precisas de instalar em quase nada porque já vem nativo. Seja Os qual for o próprios sistema que carros, tu hoje em utilizes. dia também têm. Exatamente. Exatamente, portanto, é uma aplicação que basicamente é um protocolo universal. E tendo dito isso, o que é que acontece? Aí tem a ver com a experiência de utilização da audiência, do consumidor. Há pessoas, por exemplo, e agora a audiência mais jovem, por exemplo, epá, não é nada apreciadora de ter uma forma de contacto através de chamadas telefónicas one-to-one, no sentido, Exato. se eu vou ligar, vão-me tentar vender isto, pá, eu não estou para ouvir esta ladainha de pitch, eu prefiro fazer as coisas através ou de SMS, ou de Messenger, ou WhatsApp, ou então enviar um e-mail, que é aquilo que também é um protocolo relativamente simples para cada um. Agora, a utilização de como é feito o e-mail, de como é feito o email marketing é que muda, ou melhor, já deveria ter mudado. O problema é que o Já pessoal deveria, exatamente, já deveria. ainda continua a E, fazer aqueles blasts. É um bocado e isso. isso deve-se muito porque o funil é essencial, não é? Porque, acima de tudo, o que é que o email marketing também deve transmitir? É entregar valor ao cliente, não é? Ou Sim, seja, nós devemos ter um funil muito bem desenhado, pensado, e entregar valor à nossa audiência neste meio de comunicação que toda a gente conhece, toda a gente está familiarizado, tem aquela atenuante sempre que, ok, eu recebo vários e-mails na minha caixa de correio, porque é que eu hei de ler aquele e-mail? Lá está, depois aqui também entra novamente aqui a criatividade, a importância de ter um assunto que cative a pessoa a ver o e-mail e a partir daí nutrir, não é, o funil até chegar àquilo que é a ação que se pretende no final de algum tempo. sim. É assim, eu por acaso, eu cada vez mais eu compreendo e ainda utilizo muito ahm, os termos, digamos assim, ou a forma de trabalhar como se estivéssemos a ver através de um funil. Mas eu hoje em dia vejo a coisa muito mais como um life cycle, digamos assim, e não e em vez de a única coisa só que eu não gosto do funil, e eu compreendo a sua realização, ainda hoje dou aulas utilizando o funil, O mas eu não funil. gosto muito daquela situação do género estarmos ali a colocar as pessoas todas para dentro de um funil. Aquilo causa-me um bocado de aflição. Porquê? Porque se nós fizermos as coisas bem no sentido, seja em email marketing, seja em qualquer outro dos canais, e o que é que as pessoas pretendem? As pessoas pretendem relevância. As pessoas pretendem que aquela mensagem que nós estamos a receber seja relevante. Aquilo tem que ser interessante para elas. A forma de ser interessante bate um bocadinho naquilo que estavas a dizer, que é a parte da criatividade, que é a parte de nos destacarmos daquilo que existe ali, tudo, isso tudo certo, mas há uma componente que hoje em dia está a ter muito mais projeção, que é a questão da personalização. E quando eu falo em Exatamente. personalização, não é colocar nome, não é dizer lá, olá João, olá o que quer que seja. É, em vez de nós enviarmos blasts que são e-mails iguais para toda a gente, ou só mudamos a Massivos, não é? dizer exatamente os envios massivos, hoje em dia é ser um e-mail completamente diferente para cada uma das pessoas que vai recebê-lo. E isso Isso aqui é o depois, email marketing correto. lá está, isso depois levanta aqui a questão da segmentação, que muitas vezes Sim, não existe e por isso existem os tais e-mails massivos e depois sim, como não resultam, lá está, dita-se aqui a morte ao e-mail marketing, pá, isto não funciona, não sei o quê. E na verdade, essa personalização que tu referiste bem é muito importante, não só porque nós temos que conhecer muito bem a nossa audiência, nós temos que a ter uhum, muito bem segmentada e depois comunicar para ela com o que é o seu interesse, que exato. só aí vamos conseguir ter a tal relevância que falastes e que é aquilo que vai ajudar no final a que a nossa audiência continue conosco e realize a ação que se pretende no final de tudo, não é? Sim, sem dúvida. E há aqui só um ponto que eu gostava também de adicionar, que é
Hoje em dia vai ser muito difícil. Isto tem a ver com o marketing 5.0 e essa tal evolução que também no email marketing tem que ser verificado, que é, hoje em dia vai ser quase impossível, aliás, se tu fizeres só apenas com os teus recursos humanos, tu vais estar, para já, se já fizeres essa segmentação e enviares tudo com conteúdo dinâmico, utilizando já a tua capacidade de fazer segmentação e assim, mediante a segmentação, o conteúdo vai dinâmico e muda as coisas mediante aquilo que ela quer, já estás em vantagem. Mas agora tens um outro patamar, que é o tal 5.0 do Philip Kotler, e que hoje já algumas marcas já estão a fazer isso. Isso não é o futuro, é o agora, o presente. Em Portugal ainda é muito no futuro. Sim, okay? ainda é. Eu já faço isso para alguns clientes, mas para a maioria das marcas em Portugal, e estamos a falar de 99,99999%, em Portugal não faz ideia que este tipo de coisas se fazem. Mas, hoje em dia, se tu aplicares alguma tecnologia que permita a tal situação da inteligência artificial, que tanto se fala e tudo mais, que a inteligência artificial, mas muitas pessoas ainda consideram que é muito futurologia. Neste momento, a inteligência artificial já se traduz num retorno gigantesco. Por exemplo, numa entrevista que eu fiz há pouco tempo com a Jenna Tiffany, uma das coisas que ela mencionou foi um case study que ela aplicou com inteligência artificial com uma marca de bastante grande, acho que a nível de retalho, e o que é que eles fizeram? Isto foi a nível global, a nível mundial, e eles aplicaram, investiram numa tecnologia que permitia, com a inteligência artificial, saber qual é que era o tipo de conteúdo, mas mais do que o conteúdo, também a nível de subject lines, ou seja, nada disto era feito por humanos. Era sim na questão da estratégia, na questão de como é que tu ias aplicar isto tudo, mas o lançamento e estes envios que estão a ser efetuados às pessoas é tudo feito através da tecnologia, claro, sempre comandada por seres humanos e que está a analisar o que é que está a acontecer em termos de rácios, mas só para tu teres uma ideia, numa marca internacional, suplantou, acho que foi mais de 50 e tal % em termos de engagement, portanto, logo aí em termos de e-mail, numa base de dados gigante, tu estás a ver o que é que isto pode representar para um negócio, e conseguiram aumentar, acho que foi em cerca de 30%, o retorno das campanhas que estavam a fazer. Só para te explicar que o investimento que deve ter sido substancial, eles conseguiram pagá-lo em 3 meses e depois, a partir dali, era tudo lucro. Era isso que eu ia colocar, essa questão que eu ia colocar. Achas que o investimento, porque não há outra palavra, isto não é um custo, é um investimento, sempre falamos em marketing, será um entrave para as empresas apostarem nisso ou será simplesmente uma questão de mindset? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Eu acho que chegou a ser, ou seja, os early adopters, aqueles que começam logo a introduzir isto, é caro. Porquê? Porque ainda não existe a tecnologia e estás a fazê-la de raiz, ou estás a investir em tecnologia, estás a desenvolver, estás a meter cientistas de dados e tudo mais a trabalhar em isso. Agora, a realidade de hoje, eu próprio, ainda hoje eu comprei nós temos plataformas e desenvolvemos internamente esse tipo de automações, mas eu hoje comprei uma licença de uma tecnologia que faz uma automação do caraças e comprei, acho que custou-me 200 euros ou uma coisa assim, uma licença lifetime, porque é uma startup que já tem essa e eles fizeram um desconto brutal porque é de lançamento e aquilo, e eu vi aquilo por dentro e eu vi, mas isto é uma coisa que ainda há cerca de 4 meses se pagou tipo 250 mil euros a fazer a mesma coisa. E isto eu agora paguei 200 euros, estamos a falar de 3 ou 4 meses atrás, eu agora pago 200 e é esta rapidez que as marcas têm que estar cientes de que, ok, se calhar agora eu não consigo pagar 250 mil, mas eu tenho que estar atento para quando houver uma oportunidade de eu entrar por 200 euros, faz todo o sentido, porque eu agora com 200 euros eu consigo fazer uma automação igual àquela que a Jenna falou.
E espetacular, e ganha, e acima de tudo ganha-se tempo, não é? Além da taxa de conversão aumentar, não é? Substancialmente, também o tempo que se ganha em termos de recursos humanos para outras atividades, não é? Também é preciso ter em conta, não é? E muitas vezes isso nem sequer é lembrado, sequer. É assim, repara, eu acho que as empresas colocam, pagam a muita gente para estar a carregar botões, a carregarem botões. É basicamente é isto. Há o do Bruno Augusto, é ele que me costuma dizer esta expressão, que é, epá, as pessoas pagam a profissionais para estar lá a carregarem botões. E quando estes profissionais, sabendo das coisas, deveriam estar a pensar. Deviam estar a pensar em estratégia, como é que agora vão melhorar, recebendo aquela análise, recebendo aqueles dados, e agora, o que é que eu vou melhorar? O que é que eu vou fazer a seguir? Em vez disso, estão a fazer coisas rotineiras, do género, estar a fazer envios Exatamente, massivos. até porque é preciso pensar que, ok, veio uma pandemia e obrigou-nos aqui a ser ágeis e rápidos na adaptação, mas não podemos esquecer que a tecnologia evolui também a uma velocidade estonteante e é preciso acompanharmos a tecnologia, essa evolução, porque ela existe para facilitar o trabalho e não o contrário. E a partir daí temos que perceber que a tecnologia é uma ferramenta, é útil para as empresas, de uma forma geral, e naquilo que é a comunicação das marcas para o seu cliente, não é? Porque, como disseste bem, as ferramentas são muito importantes, mas a questão de pensar estrategicamente, pensar de forma rápida, de forma ágil, é fundamental para que é a diferença entre seres o primeiro, seres pioneiro ou ficares para trás, não é? Sim. O mundo está dessa forma e as empresas têm que o acompanhar, porque os negócios já não se fazem como antigamente. E hoje em dia ainda há muito aquela mentalidade que nós temos que vender, mas hoje em dia ninguém vende nada. Hoje em dia ninguém vende nada. Não é? Exato. Não é? Não, agora... diz. Não, diz o que eu digo. Não, o que eu ia dizer é que é assim, eu compreendo, Hélio, do ponto de vista das pessoas. Nós temos que pensar psicologicamente o que é que deve estar a acontecer com alguém. Epá, tudo bem, eu sou marketeer, mas eu também sou um gestor de empresa. E portanto, eu também compreendo do lado do gestor de empresa as dificuldades que deve ser para uma marca, um gestor de uma... não digo de um gestor de uma marca, mas o empresário... Exato, uma empresa. Epá, eu compreendo também do lado deles, em termos psicológicos, que é, eu vou estar a investir dinheiro em coisas que eu não faço nenhuma ideia se isto realmente é verdade ou são pessoas que me dizem que isto até funciona. Ou seja, estão a arriscar um bocado. Só que a questão é, a mudança de mentalidade que tem que haver, no meu ponto de vista, é nós temos que nos reservar sempre. Epá, eu estou a trabalhar em email marketing e nestas coisas desde 98. Imagina se eu tivesse a minha mente fechada e ainda fizesse as coisas como eu fazia em 98. Pá, já estava arrumado, já estava encostado num canto e era o avôzinho do e-mail, mas daquele que não serve para nada, que realmente está ali. Portanto, nós temos de ter a mentalidade aberta para compreender que se a tecnologia existe, nós até podemos não compreendê-la. Agora, temos a contratar pessoas dentro da equipa ou até consultores que nos digam, epá, como é que isto funciona? O que é que isto me vai trazer? O que é o retorno? O que é que eu posso esperar disto? E quais é que são as mais-valias imediatas ou a longo termo que eu vou ter com a aplicação disto? Sim. Porque... Diz. Não, é verdade, porque um gestor, um empresário, eu acho que deve ter uma visão holística das coisas, principalmente do marketing, e não quer dizer que tenha que conhecer para pôr as mãos na massa, mas tem que conhecer para saber como as coisas processam e dar liberdade à sua equipa, interna e externa, não importa, para que as coisas aconteçam e terem sempre em mente de que é preciso arriscar, é preciso não ter medo de errar, porque o erro faz sempre parte da equação.
principalmente nos dias de hoje. Daí também o evento Martin Mixware, não é? Que isto, Exatamente. hoje em dia, nós temos muito a prática de só evidenciar conquistas, o sucesso, etc., mas atrás disso, no backstage, há muitos erros, há muita coisa que correu menos bem, mas que serviram de lições para otimizar aquilo que depois se torna um sucesso mais à frente, não é? Sim. Isto é uma questão de mentalidades. E eu acho que, assim, há aqui, eu falei dos empresários e agora também tenho que dizer a verdade sobre os marketeers, ou seja, e o que é que acontece? Um grande responsável do estado das coisas, digamos assim, em termos de marketing, são também dos marketeers, que são as pessoas que estão lá a tratar deste tipo de coisas com as suas marcas, e muitas vezes caem nos erros. Eu diria que é um dos grandes erros que se calhar vais ouvir no teu evento várias vezes, que é o facto de eles quererem ir a tudo o que mexe. Ou seja, agora saiu o TikTok, vamos lá todos a correr para o TikTok. Saiu o Clubhouse, vamos todos a correr para o Clubhouse. Ou seja, a questão é que muitas vezes também falta um bocadinho de reflexão e de pensarem o que é que faz sentido e como é que eu vou estar presente em determinado tipo de canais. E eu não estou a dizer que não seja de topo estar no TikTok e até começar logo de início com alguma coisa que faz sentido. Só que o que eu quero dizer é que tem que ser estratégico, tem que ser uma coisa que se faça sentido e depois até possam, por exemplo, fazer, como é que é dizer, conforme estavas a dizer e bem, as empresas destinarem determinado tipo de budget, ou seja, deixarem algum tipo de budget para errarem, para fazerem testes, para ver, ok, eu vou investir X dinheiro, que até pode ser a fundo perdido, entre aspas, ou seja, mas fazer com consistência. É um bocadinho claro, puxar um bocadinho nas orelhas. Pois, porque o marketing não há fórmulas mágicas no marketing, isto é muito tentativa e erro, basicamente como os testes AB, não é? E também os testes AB que existem no email marketing, não é? Isto o marketing é a mesma coisa, porque se houvessem fórmulas mágicas estávamos todos... Sim, não há receitas. Não há receitas. Imagina, tu agora fazias aí, tu fizeste imensas coisas boas numa marca, agora fazias a receita, passavas a outra, olha, implementa isso e ia dar igual. Não dá. Ou seja, porque depende de muitas coisas que estão completamente externas àquilo que estás a fazer. Epá, está aqui uma mosca à minha volta. De vez em quando parece um jato. Faz. É um jato. Pá. Faz aí esses voos rasantes, dá-lhe um bocado de whisky para ver se ela acalma. É um bocadinho, olha, quero um bocadinho. Opa, muito bom. Olha, voltando aqui ao marketing, peço desculpa, ao email marketing, antes que me esqueça, tu depois tens que dizer qual é a ferramenta milagrosa que tu adquiriste, porque agora ficámos todos curiosos, de certeza, não é? Ou é segredo? Não é segredo. Acho que até está na AppSumo. Aquilo tem imensos descontos de várias aplicações, ou seja, que subscrevam a AppSumo, nem que seja só para receber os alertas de quando há este tipo de plataformas com licenças relativamente interessantes. Mas esta que eu encontrei, não é nada demais. É acho que se chama Exchange, ou que é uma coisa assim, um Exchange. Agora não me lembro do nome. Depois tens tempo de pensar e depois a gente partilhamos nos comentários. Ok, cool. Não, depois eu passo, mas aquilo é assim, não é nada do outro mundo, é uma tecnologia como existe já o Active Campaign ou aquele do... acho que é assim uma coisa assim qualquer, mas pronto, tem a ver com a automação e com a facilidade que tu tens de integrar e de fazer e-mails automatizados. A diferença deste tipo de plataformas é que nós estamos a dizer é que ele já faz um bocadinho esse mix com a questão do 5.0, que é não ficar centralizado só no canal. Tu consegues fazer o sincronismo com o do website, ou seja, consegues ver que tipo de páginas é que ele gostou para depois
de poderes enviar a informação mais indicada para ele, consegues tipo fazer integrações com outras plataformas, tipo os Facebook Ads e tudo mais, ou seja, consegues ligar com a plataforma de CRM que vai buscar informação também sobre algumas coisas que nem sequer estão disponíveis nas navegações, ou seja, porque já sabes que eventualmente aquele cliente já gosta de determinadas coisas. Exatamente. Ou seja, faz aquele mix daquela informação toda que para um ser humano, e acredita que eu já passei por isso, que temos a equipa sempre a ir buscar esses dados, às vezes de forma manual, a vários sítios, para depois poder fazer um mesh e poder fazer uma coisa engraçada. Aqui não, já tens a coisa mais ou menos implementada e consegues fazer uma experiência interessante. Acima de tudo é isso. E é relevante. E o que é que vai acontecer? As pessoas que sentirem que aquilo que vão receber é mais relevante, o que é que vai acontecer? Vão ter mais engagement, vão carregar, vão sentir-se mais confiantes para fazer compra. É aquele círculo virtuoso que eu costumo dizer que isso normalmente tem. Sim, isso é, como tu dizes, é importante e lá está, vai tudo dar sempre à estratégia e conhecermos bem, temos a nossa base de dados, que é onde tudo começa, muito bem segmentada, com os gostos, tudo, e obviamente com a era dos dados, não é? Cada vez mais usá-los para retirar o melhor proveito que podemos Sim, até porque agora é até competitivo, é uma situação competitiva, digamos assim, por causa da questão da RGPD e de uma série de situações, até em termos de segurança, dos dados que tu dás ou que vais ter da tua audiência, há uma tendência cada vez maior de as marcas terem aquilo que se chama de first party data, que é basicamente, em vez de nós estarmos a descansar em third party data, que é basicamente estás a confiar em plataformas de terceiros que eles é que fazem, e eles é que têm a sua interação com a tua audiência e tu não tens nada, tipo simplesmente estás a pagar para chegar lá e tudo mais. E neste momento tu sim teres a permissão da tua audiência para teres aqueles dados para depois lhes poderes fornecer uma experiência relevante. E isso hoje em dia é muito competitivo. Hoje em dia vais ter, a tua marca vai valer muito mais no valor de mercado, se alguém te quiser comprar, se tu tiveres mais first party data do que se tu tiveres tudo em plataformas de terceiros e estás a confiar naquilo para chegar à tua audiência. A audiência é tua, deveria ser tua. Ou seja, em termos de propriedade, eles não são teus, obviamente, as pessoas são livres de fazerem o que quiserem, mas a capacidade para tu chegares à tua audiência deveria ser tua. E não estares sempre a pagar, digamos assim, para chegar lá. Não, até porque nem faz muito sentido, porque se tu constróis a tua audiência, não é? Ela é uma audiência mais propícia a realizar uma ação, porque há aqui um tipo de compromisso entre ela e a marca em causa, portanto, é muito mais fácil depois de nutrir essa relação, porque tu também se resume a relacionamento, não é? E o email marketing contribui imenso para isso. Agora, vamos, só para finalizar, antes de irmos às questões, queres deixar aqui algumas dicas, ferramentas, conselhos de como construir uma newsletter adaptada a este novo modelo de marketing 5.0, porque, infelizmente, ainda hoje se vê muitas más práticas, digamos assim, ao criar uma newsletter, mesmo de grandes empresas, usarem só a imagem, por exemplo. Esses são os piores. E eu fico perplexo quando grandes marcas que eu vou recebendo no newsletter, é um e-mail só de imagens. E eu, como é que é possível? Quer dizer, mas tu que és especialista, partilha aí então o teu conhecimento, dicas, o que queiras. Ok. É assim, aquilo que normalmente sucede e a razão de eles continuarem a fazer isso é, eles têm bases de dados gigantes, e a outra coisa é que mesmo fazendo isso, grande parte das vezes ainda funciona. Esse é o problema. Ou seja, grande parte das vezes ainda funciona. Porquê? Porque é tão barato fazeres um envio de emailing e as taxas de conversão daquilo são tão grandes
que mesmo tu fazendo as coisas mal, consegues ter resultados. E esse é o grande mal do email marketing. É por isso que existe spam e existe uma série de coisas que acontecem. É porque mesmo fazendo mal, funciona. E tu obtens retorno. Agora, o meu desafio é para as pessoas pensarem, ok, se mesmo fazendo mal funciona, agora imagina se tu fizeres bem. Ou seja, não é aquilo que vais perder, ou melhor, é aquilo que vais perder sim, mas por não estares a ganhar. Exatamente. E o que eu diria, talvez em termos de sugestões para as pessoas começarem nos seus primeiros passos nesta nova metodologia, digamos assim, de utilizar e-mail, é que consigam, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto para fazer segmentação de base de dados. Porque a maior parte das pessoas acham que é preciso logo tecnologia XPTO para fazer. Não. Basta uma plataforma simples, a mais simples de todas, à partida, se não for mesmo demasiado simples, consegues fazer uma coisa que é tão regular quanto isto. Normalmente, quando tu fazes um envio de emailing, tu tens vários links lá dentro. Ou tens, ou das duas uma, ou tu fazes um e-mail, até como deveria ser, que é só com objetivo, e então estás a falar de um tópico, ou estás a falar de uma coisa específica, ou então tens lá várias coisas lá dentro. Ok? Porque estás a falar de uma coisa, estás a falar de várias notícias. Uma coisa tão simples quanto isto, que é, tu podes fazer através dos relatórios do Analytics, e tu marcas todas as pessoas que carregaram no link X daqueles e-mails anteriores como pessoas que gostam de motociclismo. Imagina, porque é uma revista que depois tem notícias de motociclismo. Se as pessoas carregaram no artigo de motociclismo, claro que as pessoas estão interessadas em motociclismo. Portanto, já tens ali um segmento. Se as pessoas carregaram no botão de roupa para criança, é porque elas gostam de roupa. Ou eventualmente têm filhos ou amigos que têm filhos e querem comprar roupa. Não interessa, quer dizer que estiveram interessados naquela informação e podem fazer. Portanto, não é preciso ir buscar logo a informação vasta a vários sistemas. Não, basta fazer uso daquilo que já fizeram para trás. Se tu fizeres a 6 ou a 10 newsletters anteriores, tu já consegues segmentar aqueles links, vais ver os links de cada um deles, fazes o match com as pessoas que carregaram naqueles links, pronto, tens segmentação. A partir daquele momento já sabes que aquelas pessoas gostam daquilo e daquilo e daquilo. Ok, o que é que agora vais fazer com isso? Agora que tens os segmentos, tu vais criar um e-mail onde, ou das duas uma, e que também é fácil fazer isso, ou das duas uma, tu fazes um e-mail para cada segmento, ok? Desde que não sejam milhentos, que aí vais ter um trabalhão, mas se não forem assim muitos segmentos, pelo menos já é interessante tu fazeres um e-mail onde falas de motociclismo inicialmente e depois tens 2 ou 3 coisinhas diferentes cá em baixo que façam match com aquilo, e portanto fazes um e-mail por cada segmento, ou então aí já começas a utilizar o tal conteúdo dinâmico, que também não é tão difícil. Até o MailChimp hoje em dia consegues fazer isso. Onde tu colocas, por exemplo, a imagem que está em cima, o conteúdo que está em cima é condicional, ou seja, aquilo é aquelas regras if, then, else. Exatamente. Que é, se o segmento for assim, eles vão ver a imagem Y. Se o segmento for assim, eles vão ver o headline Y. Ou seja, são regras. A partir do momento que a pessoa se habitua a fazer aquilo, faz com alguma facilidade. E depois é aquelas boas práticas que já vêm atrás. É tipo a mesma questão com o SEO, que é, fazes o básico bem, o resto tudo são pormenores. E aqui com o e-mail é mais ou menos a mesma coisa. Fazes o básico bem e as coisas melhoram. Só mais uma última nota. As linhas do assunto e dos pre-headers é muito importante, porque é aquilo que vai fazer com que abram ou não os e-mails. Exatamente. Eu normalmente, por cada e-mail que faço para aí à volta de 20 subject lines diferentes, para depois ir vendo qual é que poderia resultar melhor, e depois faço testes a ver para ver. Só 20? Só 20 normalmente. Não, quando é só para uma mensagem.
Se for dinâmico, epá, esquece. Aí eu coloco aquilo tipo a fazer um random para fazer depois um bocadinho de teste AB a sério. Exatamente. Mas aí a base de dados também já tem que ser considerável, porque senão, Exato. se tens uma base de dados pequenina, não vale a pena estás a fazer grandes testes AB. Mas pronto, é isso. A questão do pre-header, que é aquele textozinho que vem depois do subject line, nos telemóveis já tens 2 linhas ali que são importantes, isso também é relevante. E talvez a última nota que eu diria tem a ver com, ok, falei dos segmentos, falei dos... as autenticações, por favor, dos e-mails. A coisa pior que ainda hoje vejo, inclusive marcas grandes a fazer, é fazer envios que não têm as autenticações todas efetuadas do sender. O que é que são as autenticações? É tipo como se cada e-mail levasse um selo, uma coisinha a dizer, olha, isto é mesmo da marca X, é mesmo do domínio X, em vez de aparecer aquelas coisas a dizer enviado em nome de, on behalf of. Porquê? Porque não tem as autenticações efetuadas. Isso cria uma série de desconfianças e eventualmente pode fazer com que caiam nas caixas de spam e tudo mais. Exatamente. Lá está, a tal questão de confiança. Isto é quase como nós hoje em dia não temos um site ou um e-commerce com certificado SSL, quer dizer, à partida estou logo ali a dizer à malta, pá, isto não é seguro, pá, e demora porque... Pronto. Exato. Deixa-me ver aqui se há aqui alguma questão. Não, ninguém tem questões para mim. Pá, se não tiverem questões é porque é bom sinal, é sinal que foste muito bem, explicaste muito bem. Ou então não, estão todos com receio de puxarem a fera. Tenho aqui uma questão da Bárbara Magalhães que fala, isto é um pouco abrangente, mas também pode ser aplicado aqui ao email marketing, que é atingir o lado emocional dos consumidores é eficaz na maior parte dos casos. Mas o que fazer com a percentagem que não se atingiu e teve efeito contrário? E isto é muito válido também para o email marketing, ok? Basicamente para aqueles que é que tens a dizer sobre isto. É assim, isto obviamente em todos os casos, e especialmente no email marketing, felizmente tens uma excelente capacidade de monitorização, coisa que, por exemplo, através dos websites às vezes não tens, por causa da questão hoje em dia de impedimentos de tracking, de cookies e tudo mais. E através do e-mail, tirando a questão das aberturas, as aberturas normalmente não é inteiramente de feed digno. Porquê? Porque se a pessoa não fez o download das imagens por defeito, aquilo não conta a abertura, apesar dela ter aberto o e-mail e se calhar até ter lido aquilo. Tirando isso, o resto das métricas são muito fidedignas. Se houve um bounce, houve um bounce. Se a pessoa carregou no link X, houve um link, houve realmente um clique, então as coisas são mais ou menos lineares. Tirando isso, então o que é que com essa análise toda, o que é que a gente consegue fazer? Vamos analisar o que é que correu menos bem, porque é que não correu assim menos bem, e mediante isso nós temos que depois ter um outro tipo de estratégias. E aí entra muito em foco, talvez... agora se calhar indo um bocadinho mais à frente, que se calhar não é aquilo que a Bárbara quer, mas falando mais uma vez da questão da inteligência artificial, o que é que o sistema da inteligência artificial faria? Com aqueles dados todos, ele iria modificar a próxima mensagem mediante aquilo que a pessoa não interagiu. Porque às vezes até pode ser simplesmente porque foi no dia e hora que não devia ter sido. E então faz uma pequena modificação, mudamos ali um bocadinho o teor da mensagem e enviamos no outro dia, outra hora, e se calhar a coisa até corre bem. Então o que nós temos que fazer é um bocadinho essa jornada de cliente que tanto se fala, que é nós percebermos o que é que está a passar, porque é que ele não interagiu. Às vezes até pode ser simplesmente porque não chegou à inbox. Às vezes acontece isso, é do género, se nós ao fim de X tempo não conseguimos ter dados, é porque nem sequer estamos a chegar à inbox, devemos estar a cair em algum tipo de filtro. Tirando isso, só se existiu alguma coisa desse género, é medir, ver o que é que a análise fez e, mediante isso, modificar. Pronto, olha, e eu acho que, deixa-me ver, mas eu acho que... Não há maneta. Espera aí. Não, e eu se calhar perguntas não. A Bárbara. Não, e eu se calhar a Bárbara também não gostou da resposta.
Não sei. Ou então não respondi inteiramente. Olha, ela está a responder obrigada, portanto, há uma coisa positiva passaste. Portanto, Porreiro. Isso temos aqui a Michela Viaggi. O maior erro, não é bem uma pergunta, mas é uma afirmação e faz sentido. O maior erro é não ter a humildade de aprender e formar-se em marketing digital. É importante ter sólidas bases, leitura, estudo, antes de definir estratégia, KPIs e medir o ROI. Pronto, lá está, isto vai vir um pouco de encontro àquilo que estavas a dizer anteriormente, não é? Isto é tentativa e erro, medição constante e adaptação. Sem dúvida. E estarmos constantemente a aprender. Pá, conforme eu disse, já é melhor não contar os anos que eu estou a trabalhar nisto. E se eu não estiver constantemente a aprender com colegas meus, com coisas que eles vão explorando, muitas vezes com alguns focos grupos que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu ajudo algumas plataformas de email marketing a evoluir, porque elas próprias depois querem saber como profissionais de marketing, que é para saber, ok, o que é que tu precisas para que as coisas funcionem melhor? O que é que vai ser a evolução? O que é que tu achas que vai ser a evolução? E muitas vezes usam-nos a nós também para eles poderem evoluir as próprias plataformas. E conforme disse a Michela, e com alguma razão, se nós achamos que já sabemos tudo, logo aí estamos a arrebentar com tudo, porque nunca sabemos tudo, e além disso está sempre a evoluir. Por exemplo, aqui há uns 3 ou 4 meses atrás, se calhar ainda nem sequer havia a possibilidade de ter uma tecnologia que fazia já este tipo de interações todas. É uma questão de realmente nós, antes de definir este tipo de estratégias, KPIs, medir ROIs e tudo mais, temos que saber do que é que estamos a falar antes de fazermos tudo isso, porque senão estamos a meter objetivos que não vamos conseguir atingir, vai nos frustrar a nós enquanto profissionais e a nossa direção, porque depois vai olhar para aquilo, então, mas vocês não atingiram os objetivos. Exato. Exato. Isto, o marketing e os profissionais de marketing, isto é uma aprendizagem constante, não é só pôr mãos na massa, é preciso estar em constante reciclagem de conteúdos nem mais. E evoluir, acompanhar, como eu costumo dizer, este comboio de alta velocidade, porque se quem não acompanhar fica para trás, infelizmente. É isso. Isto é mesmo assim. Acho que não tenho aqui mais nenhuma questão. Portanto, é bom sinal, então, sinal que passaste com distinção. Depois eu envio-te o certificado. Ok, isso é que eu precisava mesmo para colocar no meu currículo. Exatamente, para acrescentar no teu currículo. Pronto, olha. Aquilo está um bocado desfalcado, preciso disso. Está, exatamente. Tens um espacinho ali guardado aqui para o certificado do Love Marketing. Pronto, Rui, mais uma vez, olha, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua... Obrigado eu. Pela tua partilha de conhecimento, que é muito conhecimento, e muito mais terias para partilhar, mas pode ficar para outras alturas, ok? Exato. E pronto, obrigado a quem esteve desse lado, e se ainda não seguem o Rui, façam favor de seguir o Rui nas suas redes sociais, porque efetivamente tem muito para aprender com o Rui. Ou não fujam. Não, antes pelo contrário. Com uma garrafinha de whisky, tudo se resolve, não é? Exatamente. Bem acompanhado. Tem aqui mais uma questão, afinal, desculpa lá. Força. Que é... Não me está a aparecer porquê. Peço desculpa. O Pedro Alexandre Barros pergunta: RGPD, como está este problema? Não é um problema. RGPD não é um problema. Para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque é uma forma de obrigar as empresas a terem muito mais cuidado na forma como fazem as suas, e agora falando do email marketing, melhorar as suas capacidades de ter a permissão realmente das pessoas. A RGPD apareceu por causa disso, porque as pessoas queriam que as protegessem dos marketers, como nós, que podiam, no fundo, estar a fazer as coisas mal. E então, a RGPD veio colocar um bocadinho de ordem no rancho, por assim dizer, e acho que a RGPD, neste momento, não está a ser um problema. Acho que nós temos de ter consciência da permissão das pessoas, como é que guardamos os dados,
a segurança que vamos ter com esses dados, isso é extremamente importante. E havia muito descuido por parte das pessoas que estavam a guardar coisas que eram privadas das pessoas e deixavam um maior desbarato. E o próprio Facebook, está constantemente a ter problemas de fugas de informação. Exatamente. Tipo, não, deixa estar, vou pagando umas coisas e tal, não sei o que, e as coisas passam. É assim, não pode haver esse descuido. As empresas têm que ter também consciência de que o RGPD está aqui para ficar. Aliás, tende a ficar cada vez mais restrito. Ele já existia há muito tempo, não é? Agora está mais presente na vida de todos e ainda bem, porque para combater aqui também um pouco essa questão que tu falavas dos profissionais de marketing estar constantemente a bombardear para bases de dados. E curiosamente, eu ainda hoje, nos dias de hoje, eu recebo volta e meia e-mails de empresas a oferecer base de dados, entre aspas, a vender base de dados para que podem ser utilizadas. Quer dizer, isso hoje em dia vai contra tudo aquilo que são as boas práticas, logo de início, do que é o email marketing, por assim dizer. Sem dúvida. Pronto. Agora sim. Ok. Agora muito obrigado mais uma vez, Hélio. Com as perguntas arrumadas. Muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo realmente partilhar isto tudo aqui contigo. Foi uma conversa agradável e eu espero que no futuro nós venhamos a ter mais estas oportunidades. Sim, porque quem não sabe, fica agora a saber que eu não conheço o Rui pessoalmente, infelizmente, é uma coisa que temos que resolver, porque boas pessoas querem-se perto, ok? Exato. E é o primeiro contato que eu tenho com o Rui e tinha que ser logo aqui num live e pronto. Rui, então mudaste do whisky para a água, tudo, não tem que ser, porque senão eu agora ficava aqui a falar de coisas que não deveria. Pronto. Muito bem, olha, Rui, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, ok? Obrigado. E a vocês que estão desse lado, obrigado também pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e interação connosco. Queria só ressalvar que para a semana não vai haver We Love Marketing por um bom motivo. É quinta-feira, vésperas do evento Marketing Mix do Erro e, como devem compreender, nessa altura as coisas estão ao rubro para preparar o evento e pronto. Por esse motivo não vamos ter live, ok? Mais uma vez, obrigado então, boa noite. Rui, mais uma vez. Deus, obrigado. Tudo bom? Deus, e obrigado, está bem? Vá, até à próxima. Tchau. Tchau.